E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vim falar aqui sobre a eliminação do Atlético Paranaense diante do Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores. E vim aqui para fazer até um pós-jogo de um vídeo que eu fiz aqui na época do sorteio das oitavas de final, quando emparelhou Atlético com Boca, que eu fiz um vídeo que até fiquei bastante otimista do ponto de vista do Atlético, porque eu achava que o Boca Juniors era um time muito forte. O Boca Juniors, eu falei lá, era favorito contra o Atlético, mas dentre os clubes brasileiros eu achava que o Atlético teria mais condições de enfrentar o Boca naquele momento, sobretudo entre os times que poderiam cruzar com o Boca naquele momento, né? Teriam que ser um time que tivesse sido o segundo colocado da chave. E por que eu disse isso? Por causa dos confrontos que os dois tiveram na fase de grupos, que o Atlético deu um vareio no Boca no jogo de ida 3-0 e depois perdeu por 2-1, mas um jogo bastante contestável do ponto de vista da arbitragem, ali com o gol da vitória do Boca lá nos acréscimos. E no final das contas o Boca Juniors classificou vencendo os dois jogos, confirmando o favoritismo que ele tinha, né? Mas o que aconteceu com o Atlético? Que ele não conseguiu demonstrar ali a capacidade de encarar o Boca que parecia ter naquele momento. Bom, acho que assim, tem questões aí dos dois times, dos times em si, né? Que o Atlético Paranaense perdeu o Renan Lodge, por exemplo, que é um jogador muito importante para dar velocidade e fluidez do ataque pelo lado esquerdo. O Boca Juniors também se reforçou para esse mata-mata, uma coisa que é até meio comum em times argentinos, sobretudo Boca e River, os mais fortes, que muitas vezes eles jogam uma fase de grupos meio controlando danos, classificando daquele jeito, e daí chega na hora do mata-mata, eles se reforçam tudo, até aproveitam que a temporada do futebol argentino é diferente da temporada da Libertadores. Então o primeiro semestre, a fase de grupos da Libertadores coincide com a reta final do campeonato argentino. Então se o time tá bem no campeonato argentino, de repente se dedica a uma reta final da Argentina, como o Boca um pouco fez ali. O River não, o River abandonou, né, o argentino, mas o Boca Juniors meio que tentou ali na reta final, e daí vai só controlando a Libertadores. Ele chega no final da segundo semestre, né, do ano, que é o começo do argentino. Eles podem se reforçar porque mudou a temporada, e além disso eles podem se dedicar totalmente ao mata-mata, e no campeonato argentino que eles controlam danos, ver o que dá pra ver se briga pelo título na segunda metade do campeonato, no começo do ano seguinte. Então o Boca se reforçou, o Atlético Paranaense perdeu um jogador importante, e até tem notícia que saiu agora há pouco que estaria negociando o Bruno Guimarães, seria uma segunda perda, mas aí seria talvez só para o fim do ano. Mas a questão ali, acho que não foi essa. A questão foi de que o Boca criou uma estratégia específica para enfrentar o Atlético no jogo de ida. Acho que o jogo de ida que matou esse confronto pelas características. O Boca montou uma estratégia e o Atlético não conseguiu escapar dela. E não vou nem dizer que o Atlético não percebeu tudo, porque é óbvio que à medida que o jogo está rolando o Atlético percebe, mas não conseguiu escapar dela. O que o Boca fez? Na fase de grupos, quando eles se enfrentaram, o jogo na Arena da Baixada foi bastante aberto. E a gente ficou com a imagem do vareio que o Atlético deu dos 3-0, e foi um vareio ali, 3 gols do Marco Ruben, tudo. Mas vamos lembrar que até o gol do Atlético, o primeiro gol do Atlético que abriu o marcador, o jogo estava muito equilibrado, mas com os dois times atacando muito. O jogo estava, o Boca não se intimidou com o fato de jogar fora de casa, não se resguardou, foi para cima, e o Atlético Paranaense respondia, porque é a natureza desse time do Atlético, jogar rápido, jogar em velocidade, ser muito agressivo. Então o jogo foi muito agressivo. O Boca até teve alguns momentos melhor, o Atlético teve outros momentos melhor, saiu o gol, e depois o Atlético foi crescendo no jogo, o Boca foi se acuando, e daí saiu os 3-0, que poderia até ter sido mais, no que eu acho que foi a melhor atuação de um clube brasileiro neste ano. Eu acho que comparável agora naquele momento a maior atuação de um clube brasileiro no ano, acho, em qualquer campeonato. Agora eu acho que essa atuação do Atlético contra o Boca tá pau a pau com a atuação do Inter no jogo de volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Então acho que talvez com a atuação do Santos contra o Corinthians no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista, essa acho que ficou um degrauzinho abaixo pela importância do campeonato, né? Mas acho que seriam as 3 grandes atuações que chamam atenção ali, assim, pelo todo, assim, né? Pelo domínio total do jogo que o time desceu contra um adversário difícil. E
Para esse jogo agora do mata-mata, o Boca mudou a abordagem, né? Para o jogo de ida do mata-mata, o Boca mudou a abordagem. O Boca não foi para um jogo franco contra o Atlético, talvez respeitando o Atlético, talvez percebendo que, talvez não, provavelmente, né, respeitando o Atlético e percebendo que aquele tipo de jogo favoreceria o Atlético, fazer um jogo mais aberto, um jogo mais pau a pau, assim, né, vamos lá, vamos nessa, que esse tipo de jogo o Atlético se sentiria muito confortável e teria uma grande chance de vencer. O que o Boca fez? O Boca picou o jogo, né? O jogo de ida na Arena da Baixada foi um jogo muito quebradinho, um jogo que o tempo de bola rolando foi muito baixo em relação ao tempo total de jogo, ainda mais considerando o jogo do Atlético, que é um time que joga muito, um time que não quebra muito o jogo, né? Então são jogos de posse de bola com um percentual de bola rolando muito alto. E o jogo não foi. O Boca até achei que mereceu ganhar de 1-0. O jogo foi equilibrado, com uma tendência um pouquinho pro Boca. Então, assim, o jogo ficou entre um empate e uma vitória do Boca, e foi o que aconteceu, né? A vitória do Boca de 1-0 com o Atlético perdendo um pênalti. Que daria um empate, né? O pênalti nos acréscimos. Mas o Boca quebrou o jogo. O Boca ficava, o jogo ficava paradinho, faltinho, o jogo não desenrolava, o jogo não fluía. E essa é uma situação em que o Atlético ficou muito desconfortável. O Atlético não conseguiu jogar direito dessa forma. Não conseguiu soltar seu jogo, não conseguiu exercer aquela pressão que exerceu, por exemplo, não só contra o Boca, mas contra o Flamengo no jogo de ida da Copa do Brasil, que até foi um empate, mas foi um jogo que o Atlético ali poderia ter vencido assim, tranquilamente, ali, pelo volume de jogo e quantidade de chances criadas, né? E o Atlético não conseguiu fazer isso, né? O Atlético não conseguiu ter esse domínio, e esse jogo quebradinho, muita faltinha, e daí o Boca aproveitou também que o árbitro ajudou, e nem acha que neste caso o árbitro tenha sido de maldade não, mas o Boca de repente aproveitou, percebeu que a característica do árbitro favoreceria nesse caso, que é um árbitro que ficava marcando muita faltinha, então toda hora era um esbarrãozinho no meio de campo, toda hora uma faltinha aqui, uma faltinha ali, daí dá uma reclamadinha, dá uma enroladinha para cobrar a falta ali. Nesse caso eu não acho que nem era por fazer cera, acho que não é aquele caso de fazer cera para aproveitar uma vantagem no placar. Acho que era o caso de incomodar o adversário, fazer o Atlético ficar irritado, ficar fora aí da sua zona de conforto, um termo muito, tá muito recorrente aí nos últimos tempos. Então era isso. E acho que o Boca aproveitou isso e daí conseguiu fazer um gol que teve uma dose de sorte ali, porque a bola desvia e encobre o Santos, e o Boca ficou com essa vantagem no placar. E isso pautou todo o jogo de volta, né? Porque daí o Atlético, que é um time que tem um pouco de dificuldade de jogar fora de casa em relação ao futebol que apresenta em casa. Acho que até tem bons jogos fora de casa, boas atuações fora de casa, mas tem um pouco mais de dificuldade, isso é nítido. E o Boca cresceu, né? O Boca ficou grandão, né? O Boca ficou com toda aquela confiança de quem já ganhou fora. Então no jogo de volta, o Boca teve o domínio, o Boca teve uma intensidade muito grande, o Boca exerceu uma pressão desde o início, quer dizer, o Boca não fez um jogo de resguardar para aproveitar contra-ataque, por exemplo, que poderia ser uma estratégia ali para ganhar um jogo de um time que vai precisar fazer o resultado como o Atlético. Mas o Boca não, o Boca foi pra cima e o Atlético acabou não conseguindo sair desse sufoco em nenhum momento direito, né? Teve uma outra finalização, mas nenhuma muito perigosa. O Boca perdeu um caminhão de gols ali, bola salva em cima da linha, gol incrível que o Ábila perdeu, tudo. Porque daí vem a confiança, vem toda aquela postura ali de quem quer se impor em casa, de quem quer mostrar que aqui ninguém sai vivo daqui, né? E o Atlético não conseguiu responder a isso, até porque o Atlético mesmo já perdeu toda a confiança depois de ter sido derrotado em casa, por mais que o Léo Pereira, que o Thiago Nunes tivessem dito que não, nós vamos vencer lá, né, na coletiva depois do jogo de ida, sabia que a situação tinha ficado muito difícil, né, e o Boca aproveitou isso, mas acho que muito foi construído no primeiro jogo, quando o Boca criou um ritmo para o jogo, um ritmo muito lento, muito quebrado, que o jogo não se desenvolvia, e o Atlético não conseguiu escapar disso, o Atlético não conseguiu fazer com que o jogo que fosse melhor para ele acabasse se impondo, né, que o Atlético impusesse o seu estilo de jogo, ou se adaptando para jogar dentro desse estilo, mas ser
tão dominante quanto seria no outro estilo. O Atlético acabou não conseguindo. Ali vai assim, Boca aproveitando uma larga experiência ali de muitos seus jogadores malandros, tudo. A arbitragem também, soube ler um pouco a arbitragem ali, aproveitar a arbitragem para uma arbitragem que estava favorecendo isso, né? Era uma arbitragem que marcava muita falta, então isso também acabou ajudando. E aí o Atlético não conseguiu escapar. Mas o Atlético ainda tem a Copa do Brasil para conquistar um grande título, tem boas chances, é um time muito forte e vamos ver que já eliminou o Flamengo. Né? Então já mostrou a força ali e vamos ver o que consegue fazer. E o Atlético, eu acho que o Atlético tem boas possibilidades de fazer um bom brasileiro. Talvez buscar título já tenha ficado um pouco difícil, né, pela distância, mas para fazer um campeonato brasileiro ali dos melhores ali, acho que o time que em algum momento usou muitas reservas ali, né, já deu sinais que não é bem assim. Tanto é que jogou com o time principal contra o Cruzeiro no Mineirão, já percebendo que talvez a Libertadores não fosse uma campanha tão longa mais depois de ter perdido o jogo de ida, tá bom? Mas é isso, então, até explicando um pouco e dando uma continuidade ao vídeo que eu fiz lá atrás, não estou fugindo da raia não, estou falando aqui, relembrando aquilo que eu tinha dito naquela época e explicando o que eu acho que aconteceu ali. Bom, mas escreve aqui nos comentários o que você acha disso, se vocês forem atleticanos principalmente, né, que tem uma visão até mais próxima e mais até envolvida emocionalmente com tudo isso. Curta o vídeo ou descurta se não gostou, se inscreva no canal, clica no sininho, aquelas coisas lá, tá bom? Um abraço e até mais.